E aí, turma, sejam bem-vindos a mais um Samba Pills. Eu sou Ricardo Pinheiro e hoje estamos aqui com a Daiana Guimarães. Ela faz parte da equipe de psicólogos do Samba. E aí, Dai, tudo bem? Belezinha? E aí, Prazer ter você pessoal, aqui. tudo bem? Prazer conversar um pouquinho com vocês. Espero que o nosso papo seja bom. Certeza que vai ser. Dai, vamos começar assim. Me conta como é que é lidar com essa turma do poker. Então, eu costumo dizer que é um desafio, né? Porque a gente trabalha com um público muito específico, mas com questões muito parecidas, né? Hoje eu busco compreender cada vez mais sobre a rotina de vocês mesmo, sobre a dinâmica e a natureza do jogo. Eu vejo na prática, atualmente, que a saúde mental dentro do universo do poker online está cada vez mais ganhando espaço, né? E isso está sendo muito bacana. Os jogadores cada vez mais comprometidos, querendo entender realmente, compreender mesmo sobre o mental e como que isso é fundamental na performance deles. Pô, bacana demais. É, diz uma coisa, estamos vivendo um período muito complicado, né? Essa pandemia. Com relação à pandemia, você notou alguma mudança antes da pandemia, durante a pandemia, uma mudança comportamental nos jogadores? Com certeza. Quando eu comecei, entrei no samba o ano passado, em abril, foi o início logo ali da pandemia, né? Então os impactos assim são visíveis, né? A vida do jogador de pôquer, ela já costumava ser muito solitária, né? E agora por conta do isolamento social, eu vejo que isso piorou muito, né? Infelizmente, algumas pessoas perderam pessoas, né? Amigos, familiares próximos, e isso afetou muito também. Mas a gente pode pensar em algumas dicas, né, para melhorar e até enfrentar melhor mesmo a pandemia, né? Então, a gente conseguir colocar atividades mais prazerosas no nosso dia a dia, como fazer alguma atividade física, tomar sol, cozinhar, conversar, mesmo que remotamente com os amigos, né? Aprender alguma atividade diferente, um yoga, um instrumento musical. Oh, legal. É, e como é que é a sua abordagem com os jogadores? Onde é que é o ponto focal? Como é que você trabalha com eles aí, falando no aspecto mais técnico do seu trabalho? Ótimo. Eu sou uma psicoterapeuta, né? Então, a abordagem que eu sigo na psicologia é a conhecida como TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, e nela a gente trabalha a reestruturação, modificações de crenças, principalmente aquelas crenças disfuncionais, né? Então, a gente sempre está falando sobre pensamentos, emoções, comportamentos e como que isso influencia no nosso dia a dia, né? Hoje eu me considero muito mais uma psicóloga clínica aqui dentro do esporte, buscando sempre compreender e me aprofundar mesmo nas questões que o sujeito traz, tanto da vida do trabalho profissional e da vida off-poker também, né? Tentando levantar mesmo sobre todas essas áreas. Depois que a gente levanta um pouco sobre todas essas áreas da vida, a gente discute ali questões, o que aquela pessoa traz e o que ela quer trabalhar. A gente estabelece metas e a hora que a gente cumpre isso, a gente vê, tem mais alguma coisa, não tem, e a gente dá seguimento, né? Hoje o tratamento é feito por sessões de 50 minutos semanais e o intuito é passar a ferramenta, passar a técnica para que essas pessoas sejam os seus próprios terapeutas, assim, que eles saibam agir nesses momentos que eles sintam necessidade de voltar para a terapia. Voltar para a terapia não é nenhum problema, né? Mas o intuito do tratamento é passar ferramentas para que essa pessoa saiba lidar depois nessas situações de adversidade. Pô, bacana. Você deve tratar com gente de todo tipo, né? Jogador de pôquer é um bicho exótico, né? Tem o cara que é mais calmo, tem o cara que é mais maluco e tal. E eles têm características diferentes. Você vê no pessoal que tem sucesso alguma característica em comum, uma coisa que todo mundo que desempenha bem no pôquer, que está tendo resultado, tem em comum? Você tem essa percepção, não? Uhum. Eu não diria que existe exatamente uma característica específica, mas eu vejo que é uma soma delas. O poker online ele é um ambiente muito democrático no final das contas, né? Então as pessoas elas cuidam da sua performance como um todo, ou pelo menos deveriam, né? Então tem um olhar mais ali para técnica, para estratégia, para o físico e também para o mental. Né? Então não existe uma fórmula mágica para ser um bom jogador. É uma construção, realmente, uma construção diária. Né? A gente fala muito que não basta ter talento, né? Tem que ter muito trabalho, tem que ter muito esforço. E é por isso que o fato psicológico ele pesa tanto.
né? Porque ele é um desses pilares, realmente. A profissão do poker requer muita resiliência, né? Lidar com longo prazo, por exemplo, né? Sem ajuda profissional é quase impossível ali para algumas pessoas, né? Então, eu acredito que a característica principal para ser um bom jogador, que eu vejo isso nos bons jogadores, é a resiliência. Resiliência realmente é fundamental, né? O pessoal toma Sim, umas pauladas e tem que aprender a aguentar e entender que muitas das coisas fazem parte da natureza do jogo, né? sim, foi fundamental. Uma outra coisa, quando eu falei que ia bater um papo contigo, aí, assim, a imensa maioria da audiência veio. Ricardo, pergunta para ela sobre o tilt, fala para ela falar sobre o tilt. Então, eu vou te perguntar, né, para você falar um pouco sobre esse fantasma aí que assombra os jogadores de pôquer, aí, principalmente os iniciantes. Fala um pouquinho sobre o tilt, os diferentes tipos de tilt, como é que a galera pode melhorar um pouco, esse aspecto no dia a dia. Uhum, ótimo, famoso, né? Eu costumo dizer que o tilt é a toalha molhada em cima da cama, sabe? Que ninguém queima só por conta de uma toalha molhada, né? Foi uma soma de fatores que leva você ali com a sua parceira, com o seu parceiro a discutir sobre alguma coisa, né? Então é a gota d'água ali que faltava realmente para transbordar o copo, né? Hoje a gente sabe que tem inúmeros tipos de tilt, né? Aquele quando a gente erra, quando a gente está se sentindo injustiçado, quando cai a internet, ou quando a gente está muito cansado mentalmente, né? Entre vários tipos de tilts que a gente sabe que existe, né? As emoções durante o jogo, elas são muito negligenciadas, né? Até porque muitas vezes não dá tempo realmente de questionar tudo que você está pensando ali e está sentindo, né? Mas é necessário a gente monitorar essas emoções, né? Em algum momento. Porque, obviamente, elas vão acabar voltando, né? Voltando a acontecer, porque se a gente não parar para compreender a origem e causa delas, é batata, que elas vão voltar a acontecer, né? Uma dica boa é a gente ir anotando, por exemplo, durante a sessão, quais são os pensamentos e as emoções que permeiam o seu dia a dia ali. O tilt, como eu falei, ele é uma explosão de emoções e de pensamentos ruins ali, na maioria das vezes, né? E aí a gente costuma agir de maneira desadaptativa quando a gente sente esse tilt. E o que é isso, né? Agir de maneira desadaptativa. É quando a gente começa a, por exemplo, fazer coisas na vontade de que aquilo promova a autorregulação, para a gente voltar a se sentir bem, né? Então, quando a gente está sentindo tudo isso, a gente acaba fazendo, pedindo um iFood, dando um murro na mesa, gritando de raiva, né? Começa a espiuzar dos torneios, começa a querer conversar com outras pessoas, pegar o celular, e por aí vai, né? A gente faz isso tudo com a intenção de sentir melhor, ok, né? Mas se a gente continuar fazendo isso por muitas vezes, a gente acaba só piorando, né? Porque a gente está tampando o sol com a peneira, a gente não está resolvendo, né, o que está acontecendo. Por isso que é bacana a gente se observar e até mesmo fazer uma terapia, se for preciso. Belíssima dica. Então quer dizer que é bacana a galera anotar o que tá fazendo, o que tá sentindo quando tá sentindo em tilt, para tomar consciência daquilo e tomar contramedidas aí contra isso. Resumindo, acho que é mais ou menos isso, essa É dica que você exatamente deixou para a isso. galera. É pegar ali, a cada intervalo, é rápido, sabe? Pensar o que que tá passando na minha cabeça, o que que eu tô pensando, e o que que eu tô sentindo, como que o meu corpo tá se comportando, por exemplo, né? E depois da sessão, porque durante ali às vezes não vai dar tempo, no intervalo não vai dar tempo, é sentar e observar essas anotações, assim, qual momento do jogo que tá ficando pior? O que que eu ando pensando, né? Isso é funcional de se pensar, é disfuncional. Os nossos pensamentos não são fatos. A gente pode contestar eles, né? E muitas vezes, por exemplo, eu pensar que eu sou azarado durante o jogo é um pensamento disfuncional, né? Porque a gente sabe que existe o fator sorte dentro do jogo, mas isso, né? Se for olhar na carreira do jogador, é de menos ali de um profissional, né? Então é importante a gente se observar e anotar isso para não perder, sabe? Porque depois passou o tempo, acabou, você esqueceu, amanhã você volta e começa a sentir tudo de novo e aí você lembra outra vez. Pô, baita dica, gostei demais. Falando em dica, Dai,
Você tem alguma dica para passar para quem já joga, né? Quem já é jogador profissional, para quem quer se tornar um jogador profissional de pôquer? Uhum. Eu acho que a melhor dica é que a gente esteja aberto, sabe? Aberto para aprender além da técnica, eu falo. Então, aberto para ouvir a experiência de outras pessoas, sem se comparar, que é difícil pra caramba. Que a gente esteja aberto ali para passar por fases ruins, porque elas existem e elas acontecem. Se possível, ter uma reserva financeira, né? Eu vejo que faz toda a diferença na performance. E o autoconhecimento, né? Que é importantíssimo também. Buscar beber de várias fontes ali, de vários conhecimentos além do poker, né? Então, buscar compreender um pouco sobre nutrição de atletas de alta performance, por exemplo, conhecer a história da sua profissão, o que tem por trás, saber sobre a importância do seu sono, né? E, claro, entender um pouquinho mais sobre saúde mental, né? Que a gente vai precisar. Nossa, bacana. Dai, bom, o Samba Pills é um programa curto, né? E a gente tá chegando quase no finalzinho desse episódio. Eu queria deixar o microfone aberto para você aí, se você quiser mandar algum recado para a turma que está ouvindo a gente, deixar suas redes sociais, enfim, fica à vontade. Tá ótimo. Eu acho que a dica é cuidado com receitas prontas. Receitas prontas para ser um bom jogador. Contestem, sabe? Técnicas duvidosas, curas milagrosas para questões mentais, para tilt, para frustração, né? Busquem evidências científicas, provas concretas de que aquilo vai ter benefício de verdade na sua vida, né? Outra coisa importante também é a gente lembrar que o poker é um jogo de pessoas, né? Então, cuidem um dos outros também. Perguntem, ouçam como estão seus amigos, como estão seus alunos, o que eles estão sentindo. A pandemia, ela tirou um pouquinho do nosso brilho nos olhos, realmente, né? Mas ela mostrou que a gente precisa ser amado, ser cuidado, que a gente precisa de pessoas, né? E o poker já é solitário demais. Dá pra gente fazer uma rede bem legal. Sobre mim, para quem quiser me encontrar, tem um Instagram profissional lá, @psicóloga_daiana_cg. Faço alguns posts lá sobre discussão mesmo de saúde mental, algumas dicas de performance e tal. Vira e mexe, a gente está conversando com o pessoal. Lá tem meu contato, meu telefone, Skype, Discord, meu WhatsApp. Para quem quiser entrar em contato, mandar uma mensagem, tentar entender um pouco mais sobre o meu trabalho, fiquem à vontade. Estou à disposição. Dai, obrigado demais pelo seu tempo. Você é uma querida mesmo. Sensacional aí, você deixou um monte de dica bacana pro pessoal. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Obrigado por ter acompanhado e aguardem o próximo Samba Pills. Abração, galera.